Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre janela de transferência e também transferban. Tenho algumas informações bem interessantes para comentar com vocês. E vamos, obviamente, dar ênfase àquilo que importa, aquilo que interessa, já que temos dois clubes brasileiros que estão atualmente em transferban. Tem alguns outros clubes também do Campeonato Brasileiro, mas aí seria Série B, Série C, Série D. E eu acho que isso pouco importa pra gente. Vamos focar, obviamente, na Série A, porque senão também é muito conteúdo pra gente ficar trazendo aqui pro canal. E aí fica muito disseminado, e aí, nossa senhora, né? Muita coisa. Mas a gente vai, eu trouxe, ou mesmo montei um material bem interessante para vocês, obviamente me baseando pelas informações que eu coletei no site do Lance, então as apurações são deles e as informações eu trago aqui para vocês. Vai estar todos os links aí na descrição para vocês poderem conferir na íntegra o que cada um ou cada situação de cada time, ou o que o próprio Lance disse, para vocês poderem dar aquela conferida e analisada. Porém, eu tentei pelo menos fazer assim, tipo um resumo para ficar mais fácil e dinâmico para apresentar aqui para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês deixem um like, comentem e compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar e bora pro vídeo. Primeiro time que eu gostaria de comentar é o Palmeiras e a contratação do Marlon Freitas. Marlon, que era volante do Botafogo, agora atua ou vai atuar pelo Palmeiras. Como eu já tinha comentado no vídeo anterior, a Leila fica quietinha, não tem nenhuma suposição no mercado e de repente, pum, uma contratação. Marlon Freitas avaliado em 5 milhões de euros, na cotação atual seriam 33 milhões de reais. Talvez seja... não talvez o único reforço para o Palmeiras, já que a janela de transferência apenas iniciou. Acredito que não só o Palmeiras, como todos os times paulistas e cariocas e os demais utilizarão do estadual para testar alguns jogadores ou mesmo entender o que o seu time, quais são as posições que o seu time precisa de reposição. E nesse caso, o Palmeiras já inicia na contratação do Marlon Freitas, que vou falar para vocês que não faz tanta diferença assim no clube, já que eu acredito que o problema do Palmeiras é mais interno e por parte do seu comandante do que sim peça de jogadores. Porém, obviamente, dado todas as competições que o Palmeiras vai competir nesse ano, é importante você ter realmente um elenco bem recheado e obviamente que o Marlon Freitas é uma ótima aquisição para o Palmeiras. Agora vamos entrar, assim, foi uma rápida comentada sobre janela de transferência e agora vamos entrar no assunto que eu dei uma dedicada de pesquisada, que foi o transferban de Botafogo e Corinthians, que atualmente são os dois únicos clubes que estão nessa situação, mas confesso que durante o campeonato sempre, ou melhor, durante o ano, sempre outros times acabam entrando no transferban. O ano passado tivemos bastante São Paulo, o Santos se repetindo mais de uma vez, então meio que esses clubes acabam tendo esse tipo de situação envolvendo eles. O que deixa a gente bem curioso é que o Corinthians eu acho que é um pouco normal, tá, em transferban, porque a dívida tá alcançando os 3 bi, é algo assim realmente exorbitante. O estranho é o Botafogo estar em transferban, já que é uma SAF. Sendo uma SAF, deveria ter uma, eu não diria respiro financeiro, mas pelo menos uma organização melhor na sua parte financeira, na sua parte de gestão. E só o fato do Botafogo entrar na lista de transferban, tendo o John Textor como o seu atual comandante, só diz mais sobre eu não diria fracasso, mas é realmente algo muito estranho de se acontecer e que não deveria estar acontecendo, já que a própria SAF entra no clube no sentido de que algo desse tipo nunca aconteça, e estar acontecendo isso com o Botafogo é realmente algo muito preocupante. Mas o que me levou um pouco... levantou a dúvida do Botafogo estar realmente transferban ou não, é que o Lance, o próprio site do Lance estava noticiando algumas contratações que o Botafogo estava pretendendo fazer. Então eu fiquei pensando bastante sobre essa situação do Botafogo ainda continuar agitado no mercado, mesmo estando em transferban, e aí eu tive que fazer aquela famosa pesquisa para poder entender o que estava acontecendo, e porque na minha concepção, se o Botafogo está contratando, ele não está em transferban. Porém,
parece que o transfer ban ainda continua ativo. A situação é que o Botafogo meio que se compromete a quitar essa situação e depois sair fazendo as devidas contratações. E o que vem se agitando no mercado, o que não tem sido algo muito bem visto pela torcida do Botafogo, é a troca entre Savarino e o Wallace Davi. Justamente porque o Savarino já é um jogador muito bem consolidado no Botafogo, um jogador que tem assim um grande carinho por parte do seu torcedor, e de repente o Botafogo realizar essa troca é algo que deixa a torcida um pouco, não diria desacreditada, mas descontente com toda essa situação e o trabalho do John Textor no comando do Botafogo. A situação que eu vi de um outro torcedor comentando sobre tudo isso, além dos torcedores criticando e odiando esse tipo de troca, é que o Savarino, na atual situação do Botafogo, ele nem é titular, e por ser um jogador de alto salário, estando no banco, não é algo que deixa muito saudável a situação do clube. Então talvez esse tipo de troca seja justamente para se livrar de um alto salário, contratar uma boa peça, que o Wallace David é um jogador em ascensão, é um jogador que vem crescendo muito no Fluminense, e eu acho que o Botafogo meio que vem pensando no seu respiro financeiro, justamente porque o Wallace David viria para o Botafogo com um baixo salário, mas com uma, eu diria, promessa, mas podendo alcançar um nível bem alto, talvez um nível igual do Savarino. Mas é óbvio que o torcedor fica totalmente descontente quando você vê o seu principal jogador, um jogador que é considerado como ídolo no Botafogo, ser dispensado assim de uma hora para outra. É realmente bem estranho. Agora partindo para o Corinthians, que é o outro time que está em transfer ban, a situação do Corinthians é um pouco mais complicada, porque o Botafogo ainda tem esse tipo de esperança, consegue ter uma certa credibilidade no mercado de que realmente vai conseguir sair do transfer ban e inscrever os jogadores. Agora o Corinthians, com uma dívida de 3 bi, fica difícil realmente você ter esse tipo de credibilidade. Haja vista que as dívidas que o Corinthians tem de transfer ban é desde 2024, foram contratações bem antigas e que ainda não foram quitadas. Então fica realmente uma dúvida, não só por parte do mercado, mas também por parte dos jogadores, porque pro Botafogo conseguir contratar os jogadores é que os jogadores que estão sendo contratados acreditam realmente que o Botafogo vai conseguir pagar essa dívida e tirar seu nome da lista do transfer ban. No caso do Corinthians, eu não sei se dá para ter esse tipo de certeza, então fica um pouco mais complicado. Então, uma das dívidas é com a FIFA, no valor de 40 milhões de Félix Torres. Eu acho que eu já tinha comentado sobre isso no ano passado, e ainda ela continua, já que vai a julgamento essa situação, e aí de repente o transfer ban é sacramentado, e no caso o Corinthians está se prejudicando por causa de 2 jogadores, que não dos jogadores, mas por causa da gestão, né? Mas envolvendo 2 jogadores, que um no caso é o Félix Torres e o outro jogador é o Ranieri, em que o Corinthians precisa pagar o Cuiabá em 18 milhões, e a punição, nesse caso, é por parte da CBF. Então meio que o Corinthians está acumulando uma série de punições, e isso é algo muito ruim para o clube, que não consegue renovar o seu elenco, dado toda a gama de competições que o Corinthians ainda vai enfrentar nesse ano, tendo Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão, Paulista. São uma série de competições em que você precisa rechear o seu elenco, fazer obviamente uma renovação, caso o elenco não tenha atuado muito bem durante um ano. E acho que o Corinthians seria obviamente um time que precisaria desse tipo de renovação, mas tendo esse transfer ban e nenhum tipo de credibilidade no mercado para contratar qualquer tipo de jogador, fica realmente muito difícil de se esperar que as coisas melhorem nesse sentido. E tem mais um detalhe que tem piorado toda essa situação, é que o Corinthians, após a conquista da Copa do Brasil, teria um alto valor a se receber e poderia, obviamente, quitar essas dívidas do transfer ban. Só que 50% da premiação já foi retido pela Caixa. Na gestão do Augusto Melo, ele fez meio que não diria um compromisso ou uma promessa com a Caixa para poder pagar o estádio do Corinthians, e de repente, após a conquista do Corinthians, 69 milhões de reais já foram retidos pela Caixa para que essa dívida fosse
pelo menos sanada um pouquinho, que obviamente que não é só isso, tem muito mais ainda por vir, mas isso é ruim pro Corinthians, porque seria um dinheiro que iria entrar no caixa do clube e ele poderia utilizar isso da melhor maneira possível, e de repente 50% dele já foi retido, e eu tenho certeza que os outros 50% vai ser utilizado para pagar os funcionários, pagar os jogadores ou coisa parecida, e talvez não sobre dinheiro, obviamente, para conseguir sair dessa situação do transfer ban. O que pode talvez ajudar o Corinthians desse ano de 2026 é talvez a entrada de algum patrocinador ou algum tipo de investidor que faça a diferença e possa realmente ajudar o clube a sair dessa situação. Um último detalhe que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a situação do Yuri Alberto no Corinthians, em que o jogador nesse final do ano foi passar as férias na Itália, justamente próximo a um clube que fez uma proposta para ele no ano passado, no meio do ano, que foi a Roma, fazendo uma proposta para o Yuri Alberto de 190 milhões, e aí tudo se especula, tudo se começa a talvez temer, quem é corintiano teme essa situação, de que talvez o Yuri Alberto esteja tentando se aproximar um pouco mais do time italiano, e não se representa, como o Yuri Alberto não vai se representar na data que todos os outros jogadores se representaram, ficando um pouco mais na Itália, o corintiano já fica um pouco preocupado de talvez perder o seu centroavante para o time italiano, já que no ano passado a proposta foi de 190 milhões, possivelmente se houver mais uma proposta esse ano, vai ser talvez um valor um pouco mais alto, apesar do Yuri Alberto não ter atuado tão bem assim da metade do meio do ano para o final do ano passado, ainda é um jogador que tem obviamente muito a se apresentar quando se entra em uma boa fase. O Yuri Alberto é realmente um centroavante que se destoa de qualquer outro tipo de jogador e faz total diferença, principalmente no time do Corinthians. Então é algo a se preocupar, é algo a se ficar de olho, muito mais ainda pela situação que o Corinthians vive, já que precisando sair dessa situação do transfer ban justamente para fazer uma rotatividade de jogadores no elenco e precisando de dinheiro para poder fazer isso, talvez uma saída seria realmente a venda do Yuri Alberto para justamente conseguir uma grana para quitar as dívidas devidas e conseguir ainda meio que uma credibilidade no mercado para conseguir novos jogadores e obviamente fazer a rotatividade no elenco. Bom, tudo isso vai depender do qual vai ser a atitude que o Corinthians vai tomar e qual vai ser também a decisão do Dorival, porque obviamente todas as decisões passam pelo comandante, que no caso é o Dorival. O estranho é que o Corinthians mal tem um presidente definido, a parte dos bastidores está realmente bem estranha. Então eu não estranharia talvez do Yuri Alberto tentar ou acessar essa possibilidade de uma transferência do Corinthians. Então esse foi o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, comentando um pouco sobre janela de transferência, com a contratação do Marlon Freitas pelo Palmeiras e também o transfer ban envolvendo Botafogo e Corinthians. Confesso que tive um pouco de trabalho para entender o que estava acontecendo no Botafogo, já que o clube ainda estava fazendo uma boa movimentação no mercado, mesmo estando em transfer ban. Já o Corinthians é um completo de um desespero. Já no começo do ano já começa, obviamente, com esse tipo de situação, sem credibilidade no mercado, sem dinheiro para justamente conseguir quitar as dívidas, porque se tivesse dinheiro já tinha quitado, já que as movimentações do mercado acontecem antes mesmo da janela de transferência abrir. A gente viu o Flamengo agindo, o Cruzeiro agindo, o próprio Santos, que tá todo mundo se perguntando de onde que o Santos está tirando tanto dinheiro para conseguir fazer as devidas contratações. Mas é aquela, quando você tem a possibilidade e a abertura no mercado para justamente conseguir fazer as transferências, você consegue ter uma chance maior de negociação com qualquer tipo de jogador. Então, vamos esperar e ver qual vai ser a movimentação que o Corinthians vai fazer para sair dessa situação e talvez rechear ou fazer a rotatividade de elenco, porque vai ser preciso ser feito alguma coisa, porque o próprio Dorival não vai ficar muito contente se o elenco não tiver nenhum tipo de renovação. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe o like, comenta o que você acha, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!